Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite nós estamos subornados ao tema A Fé que Impressiona a Cristo. Mas antes mesmo de introduzir a palavra de Deus, eu quero ler um comentário teológico meu, amém? O comentário teológico diz assim: a fé que impressiona Cristo é a fé autêntica e não inautêntica. Uma fé viva que se manifesta em uma vida de praticidade. Que mesmo diante os ventepérios desta vida, das vicissitudes, a fé autêntica manifesta com caráter que mesmo diante das situações contrárias, diversas, ela continua crendo que Deus é poderoso para fazer milagres. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, para que nós tenhamos esta fé, uma fé viva, uma fé pulsante, uma fé latente, nós precisamos nos expormos à palavra de Deus. Porque Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Portanto, nós precisamos estarmos a cada dia exposto à luz da palavra de Deus, orando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, para que esta fé viva seja gerada no nosso coração. Uma fé que sai do nível do sentimentalismo, do emocionalismo, uma fé que se materializa em uma vida de piedade a Deus, aonde nós saímos do nível do sentimentalismo, porque segundo os Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, a Bíblia diz que vivemos por fé, não por aquilo que vemos ou sentimos. Então nós precisamos buscar ter uma fé viva, uma fé que sai do nível da teoria, uma fé que não é uma fé emotiva, uma fé que se baseia nas circunstâncias. Quando tudo vai bem, eu creio em Deus. Quando tudo está de boa, aí eu creio em Deus. Mas quando as coisas saem do meu controle, aí eu já perco a fé e entro no nível da incredulidade. Isto é uma fé sentimentalista, uma fé emocionalista. E não é esta fé que agrada, que impressiona Cristo. A fé que impressiona Cristo é uma fé viva, uma fé que se manifesta em uma vida de praticidade. E nós precisamos buscar termos esta fé que se manifesta em uma vida de praticidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, ele vai falar propriamente sobre esta fé viva, esta fé autêntica, esta fé que sai do nível do intelecto, do sentimentalismo, para viver uma vida de prática, uma vida de piedade. E Tiago, ele apresenta aqui dois tipos de fé: a fé teórica, a fé fingida, versus uma fé viva que se manifesta em uma vida de praticidade. Se não, vejamos Tiago capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, está escrito: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Amém? Glória a Deus. O apóstolo São Tiago, ele fala com profundidade, com propriedade, sobre estes dois tipos de fé. E eu quero enfatizar aqui teologicamente, uma interpretação teológica, quando Tiago usa o ponto de referência aqui, meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras, essa fé poderá salvá-lo? De maneira alguma, Tiago está apresentando salvação mediante as obras, ou seja, que eu tenho que praticar boas obras para poder ser salvo. Não, Tiago não está
trazendo esse conceito, esta doutrina. O que Tiago está propondo aqui no texto é que as obras é o meio de autenticação de uma fé viva, de uma fé verdadeira, que quando é posta no Filho de Deus, esta fé nos salva. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui à característica desta fé, a fé viva é uma fé que se manifesta no seio da piedade, aonde a fé sai do nível do sentimentalismo, da teoria, para um lugar de praticidade, aonde esta fé é vista em uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida de serviço a Deus e ao nosso semelhante. Porque Tiago diz, se não vejamos, se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisto? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Então Tiago ele apresenta aqui a questão da piedade como uma forma de ilustração e de demonstração de uma fé viva. Porque assim como se eu ver um irmão em necessidade e eu disser para ele, ide em paz, aquecer-vos, e não der aquilo que ele está necessitando, as minhas palavras são palavras lançadas ao vento que não tem peso na vida do meu semelhante. E ele diz que assim como estas palavras, somente acompanhada da teoria e não acompanhada daquilo que o nosso semelhante está necessitando, não tem peso, assim também uma fé teórica que não se manifesta na vida de praticidade, esta fé é morta, é uma fé fingida e não pode nos beneficiar. Mas, por outro lado, ele apresenta uma fé viva, uma fé que se manifesta em uma vida de praticidade, porque ele diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Ou seja, a verdadeira fé, ela não é uma fé teórica, uma fé sentimentalista, uma fé emotiva. A verdadeira fé, ela se manifesta na vida de piedade, de devoção ao Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu destaco o primeiro ponto, e a primeira característica de uma fé viva. A fé viva é aquela que reconhece o senhorio, a soberania e a supremacia de Cristo Jesus. E nós precisamos buscarmos ter esta fé em nosso coração. E como eu já disse, para que nós tenhamos esta fé viva em nosso coração, nós precisamos nos expormos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Portanto, quando nós nos expomos diante a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, meditamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, esta fé viva é gerada no nosso coração. Esta fé que reconhece o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo e a supremacia do Filho de Deus. A partir da exposição à palavra de Deus. Quando nós nos expomos e nós precisamos buscar ter esta fé em nosso coração. Esta fé que, quando as vicissitudes, os ventepéres desta vida surgem, bate na porta da nossa casa, em vez de nós nos excluirmos, em vez de nós agirmos com incredulidade, nós temos o posicionamento de ir até Jesus. Porque a verdadeira fé, a fé viva, ela crê que o Filho de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A palavra de Deus traz a narrativa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, a Bíblia diz que após Jesus ter ensinado uma grande multidão de pessoas, a Bíblia diz que um certo centurião estava com seu servo doente em sua casa, e ele ouviu falar do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele enviou algumas autoridades espiritual de Israel para ir até Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa e curasse o seu servo. E a palavra de Deus diz que ele envia
E estes homens chegam diante de Jesus rogando que conceda a ele esta benesses, porque ele tem nos construído uma sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente se retirou, indo ao encontro, atendendo ao pedido do centurião. Não por aquilo que ele fez, mas pela misericórdia que o Cristo vivo tem quando alguém se manifesta diante dele com fé em quem ele é e naquilo que ele pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus, se deslocando para a casa dele, ele tornou novamente enviar agora seus amigos, porque primeiro ele envia algumas autoridades eclesiásticas de Israel. Em segundo lugar, ele envia os seus próprios amigos. Agora, ele roga a Jesus, dizendo que ele não era digno que Jesus entrasse debaixo do seu teto, ou seja, entrasse na sua casa. Porque além deste centurião ser estrangeiro, ele conhecia das leis judaicas. Ele entendia e compreendia que não era permitido um judeu entrar na casa de um não-judeu. Por isso ele envia os seus amigos agora rogando a Jesus que Jesus tão somente disseste uma palavra e o seu servo seria curado. Ele diz: eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, mas basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Se não, vejamos, Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Então, quando o centurião, que tinha uma fé viva, uma fé autêntica, envia, em primeiro lugar, as autoridades religiosas de Israel. E Jesus está se deslocando para a casa dele. Ele tornou novamente enviar seus amigos, agora com a súplica a Jesus, falando que ele não era digno que Jesus entrasse debaixo do teto dele. Agora ele reconhece o senhorio de Cristo. Agora ele reconhece a soberania de Cristo, a supremacia de Cristo. De alguma forma, de alguma maneira, este homem olha para Jesus, para as coisas que ele ouviu que Jesus fazia e faz. Este homem reconhece o senhorio de Cristo e a partir do ofício de oficial, ele entendeu a autoridade espiritual do Cristo. E ele diz que assim como ele era uma autoridade, e ele dizia para os seus servos, vai, e ele vai, outro vem, e ele vem, ao seu servo, faz isto, e eles fazem. Ele entendeu que da mesma forma, Cristo como uma autoridade máxima, Cristo como uma autoridade espiritual, sobre o reino do Espírito, Jesus tinha poder e autoridade para dar uma palavra somente, e o seu servo seria curado. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ouve esta mensagem que o centurião, mediante os seus amigos, disse a Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado, Jesus ficou maravilhado com esta fé deste homem. E esta fé impressionou ao Filho de Deus. Se não, vejamos, ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Enquanto os emissores voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Jesus ficou admirado com a fé deste homem, porque este homem olha para o âmbito natural, para o seu ministério de oficial,
e ele olha através do seu ministério que ele estava sujeito à autoridade, e ele tinha homens sujeitos à autoridade dele, e ele olha a partir disto, e ele entendeu o reino espiritual. Ele entendeu a autoridade, o senhorio de Cristo, a soberania, a supremacia de Cristo, e ele entendeu que somente uma palavra de Jesus era o suficiente para que o milagre da cura acontecesse. E da mesma forma, meu amado e minha amada, você que está passando por uma situação difícil na sua vida, talvez a enfermidade bateu na porta da sua casa, aonde você não sabe mais o que fazer nesta noite, Jesus, mediante esta palavra, brada na sua casa, dizendo: clama a mim, porque eu tenho resposta para a sua casa. Clama a mim porque eu quero fazer milagres na sua casa. Basta que você tenha uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé operante, porque é por meio da fé que a minha mão se move para fazer milagre na vida daqueles que creem. Então tenha um posicionamento de fé, tenha uma fé como este centurião, que ele reconheceu a autoridade do Filho de Deus. Ele reconheceu que somente uma palavra de Jesus bastaria, que não precisaria que Cristo se deslocasse para ir até sua casa, mas que tão somente uma palavra era o suficiente. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Somente uma palavra, ele entendeu que somente uma palavra do Filho de Deus bastaria para que o servo dele fosse curado. E da mesma forma, meu amado e minha amada, o que pode estar faltando em você é ter esta fé viva no seu coração. É ter esta fé que reconhece que Jesus Cristo é Senhor sobre toda a enfermidade, sobre todo o problema, sobre o divórcio, sobre o desemprego, sobre qualquer circunstância. Jesus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus é soberano e ele tem o poder nas suas mãos para resolver qualquer tipo de problema que o homem não pode resolver. Então tenha nesta noite um posicionamento de ter uma fé viva, e uma fé que gera milagres, uma fé que é colocada no Filho de Deus, aonde você põe a sua fé no Filho de Deus e você vai começar a experimentar a soberania, a supremacia do Filho de Deus manifestado na sua casa, operando milagres, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mudou, ele continua fazendo milagre. Então creia somente, tenha fé, uma fé que gera milagres, uma fé autêntica, uma fé viva, uma fé no caráter do Filho de Deus, e você verá que a glória de Deus será manifestada na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele é santo, ele é poderoso, e ele é digno que nós nos prostremos e adoremos a ele, porque ele criaste todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele criou porque ele é criador, ele é soberano, e ele tem prazer na sua criação, e ele criou para o seu prazer. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja ele, aleluia, grandioso, exaltado é o Filho de Deus, para sempre. Amém. Glória a Deus. Então Jesus ficou impressionado com a fé deste homem, maravilhado com a fé deste homem. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos ter esta fé viva, a fé que reconhece o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo e a supremacia de Cristo, como este centurião reconheceu. Este homem não se sentiu digno que Cristo entrasse no seu teto, mas este homem disse: uma palavra tua, Senhor, basta, e o meu servo será curado. E a palavra de Deus diz que, ouvindo isso, Jesus ficou admirado, Jesus ficou maravilhado. E esta palavra, admirou em grego, é taumazo. Este verbo significa estar maravilhado, estar espantado, admirou-se, assombrou-se ou ficou surpreso, agradável. E Jesus ficou taumazo com a fé deste homem. Jesus, ele ficou
admirado. E da mesma forma, no presente século, quando eu e você nos posicionamos em fé, Jesus, ele fica admirado. Jesus, ele fica maravilhado quando nós temos um posicionamento de fé. Mas o contrário disso, a incredulidade, entristece o coração do Senhor. Quando nós nos deparamos diante de um problema, e em vez de nós termos um posicionamento de fé, de uma fé viva, nós agimos com incredulidade. A incredulidade, além de entristecer ao Senhor, nos impossibilita de receber os milagres da parte de Deus. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos deixar de lado a incredulidade. Nós precisamos deixar de lado o emocionalismo e começar a ter uma fé viva no nosso coração, que não se baseia nas circunstâncias. Porque segundo os Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, a Bíblia diz que vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Então nós precisamos nos basearmos naquilo que o Senhor já falou na sua palavra. E se Ele falou que Ele está conosco, independentemente das circunstâncias, nós precisamos crer desta maneira. Nós precisamos entender desta maneira e nos mover a partir da cosmovisão de uma fé viva, de uma fé que reconhece o senhorio de Cristo e a soberania e a supremacia do Senhor. E em fazendo assim, nós vamos passar sim pelas fornalhas, nós vamos passar sim pelos vales da sombra da morte, mas nós vamos crer que Ele estará conosco em todo momento e que ainda que em alguns momentos Ele não nos livre de passar, Ele estará conosco na fornalha e nos dará livramento e somente queimará aquilo que nos prende. Então nós precisamos crer desta maneira, nós precisamos buscar mediante a meditação, a leitura, ouvindo a palavra de Deus, esta fé viva, esta fé pulsante, esta fé latente no Filho de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Glórias a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. É Ele, por Ele, para Ele. A Ele toda adoração, somente a Ele, porque Ele é santo, meu amado. Ele é santo, Ele é soberano. Glória ao Senhor Jesus. Jesus ficou talmazo com a fé deste centurião. Jesus ficou admirado, Jesus ficou maravilhado com esta fé. E como eu já disse, da mesma forma, quando Cristo, no presente século, olha para a vida de um cristão, que está passando pelas lutas, pelas vicissitudes, pelos ventepérios desta vida, mas ele continua firme e constante, crendo que Jesus é poderoso para mudar todas essas circunstâncias. Jesus fica maravilhado, Jesus fica talmazo, Jesus fica admirado com esta fé, como ele ficou com a fé deste centurião, porque o texto diz, ouvindo isto, Jesus ficou admirado com ele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissores voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Alabaia, suricandarábias, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Jesus ficou admirado com esta fé, meu amado. E da mesma forma, Deus no presente século, quando vê um coração quebrantado, um coração que reconhece o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo, a supremacia de Cristo, ele fica talmazo, ele fica admirado, maravilhado com esta fé. Então, meu amado, tenha esta fé viva. Esta fé que reconhece o senhorio e a soberania, a supremacia do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, o segundo ponto e a segunda característica de uma fé que impressiona o Senhor é a fé que crê que um toque em Jesus é suficiente para milagres acontecer. Então, quando nós temos esta fé, que tem esta faceta, esta característica, nós estamos em um cenário, nós estamos em um lugar propício para vivermos milagres. A palavra do Eterno traz a narrativa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21 em diante.
A Bíblia diz que após Cristo ter voltado da região de Decápolis, esta palavra Decápolis, no original grego, significa 10, polis, cidade, 10 cidades da região de Decápolis. A Bíblia diz que após Cristo ter voltado desta região, a Bíblia diz que quando Cristo chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que um certo chefe da sinagoga vem ao encontro de Cristo, se prostrando diante dele, rogando a ele que fosse até a sua casa e curasse a sua filha, que estava com a enfermidade à beira da morte. A Bíblia diz que quando Jesus está indo à casa do chefe da sinagoga, Jairo, a palavra do Senhor Jesus Cristo traz na sua narrativa que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um ciclo menstrual que não tinha fim, porque o comum é que a mulher tem este período e, quando passa o período, cessa este período menstrual e ela volta ao normal. Porém, esta mulher estava passando por maus bocados, esta mulher estava passando por estes lemas na sua vida, aonde ela estava constantemente, esta enfermidade deste fluxo de sangue que saía do seu corpo não tinha fim. E por 12 anos, esta mulher já tinha passado nas mãos de vários médicos, porém nenhum conseguiu solucionar o seu problema, a sua enfermidade. Mas pelo contrário, a palavra do Senhor diz que ela ficou pior e ela já tinha gastado seus recursos com os médicos e não resolveu o seu problema. E a Bíblia diz que ela ouve falar do Filho de Deus, ela ouviu falar do Cristo vivo, e ela projetou em si mesmo que se ela tão somente tocasse na roupa do Senhor, ela seria curada. Aleluia! Ela seria curada da sua enfermidade. E a Bíblia diz que quando Jesus está indo para a casa do chefe da sinagoga, Jairo, a palavra do Eterno traz a narrativa que Jesus estava sendo comprimido pelas multidões que o seguiam, os discípulos ali abrindo o caminho para que ele passasse, porque as multidões estavam tão em cima que estava com difícil acesso de ele chegar até a casa do chefe da sinagoga. E a Bíblia diz que esta mulher foi por trás de Jesus de uma forma que ele não percebeu e tocou nas vestes de Jesus. E a palavra de Deus diz que instantaneamente, imediatamente, ela foi curada do fluxo de sangue. A enfermidade cessou. Porque quando nós temos uma fé que crê que o Filho de Deus é aquele que faz milagre, nós vivemos milagres. Quando nós entendemos que Ele não é alguém comum, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que se nós, pela fé, tocar nas suas vestes, pela fé tocarmos nele, nós vamos experimentar milagres. Nós vamos viver milagres. Como esta mulher viveu milagres. E a palavra de Deus diz que quando ela toca nas vestes de Jesus, a sua enfermidade estancou. Porque diante do Filho de Deus, a morte precisa bater em retirada. A enfermidade precisa bater em retirada. O cenário difícil precisa sair para dar lugar a um cenário novo que o Filho de Deus é poderoso para estabelecer. E a palavra de Deus diz que quando ela toca, a sua enfermidade estancou. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos olhou para ele: mestre, as multidões te comprimem. E como tu disse que alguém te tocou? Porque tinha muita gente tocando em Jesus ali. Mas o toque que as multidões estavam tocando não era o toque de fé. Era um toque carnal. E quando o toque é carnal, não gera o sobrenatural. Mas a palavra de Deus diz que uma mulher que projetou no seu coração com a fé, que creu que se tão somente ela tocasse no Filho de Deus, ela seria curada. A Bíblia diz que quando ela toca, ela foi curada. E quando ela é curada, Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a Bíblia diz que ela, vendo que não passaria despercebida, ela foi até Cristo se prostrando e confessando a sua enfermidade e o que ela havia projetado. E a Bíblia diz
que Jesus diz para ela: vai, a tua fé te curou. Se não, vejamos, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem o havia feito aquilo. Então a mulher, aterrorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado e minha amada, esta fé desta mulher que projetou no seu coração que se tão somente ela tocasse nas vestes do Filho de Deus, ela seria curada. E a Bíblia diz que quando Jesus recebe o toque e percebe que dele havia saído virtude, Jesus ficou admirado, Jesus ficou ali impressionado com aquilo, e Jesus ficou procurando, e ela vendo que não passaria despercebida, ela se revelou ao Filho de Deus, e o Filho de Deus autenticou a fé dela. O Filho de Deus autenticou a cura dela, porque diante de uma fé autêntica, de uma fé viva, há uma resposta da parte de Deus. E Jesus liberou uma palavra de libertação sobre ela, porque ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. E da mesma forma, meu amado e minha amada, talvez o que está precisando de você é ter este posicionamento de, pela fé, tocar no Filho de Deus. Não foi a roupa em si que curou esta mulher. O que curou esta mulher foi a sua fé no Filho de Deus. Foi a sua fé no Filho de Deus, porque quando ela creu que se tão somente tocasse na veste, ela seria curada. E quando ela toca, não foi da roupa que saiu virtude, foi de Jesus que saiu poder, curando ela da sua enfermidade. E da mesma forma, se você tiver fé nesta noite, se você crer nesta noite, e sairá a virtude do Filho de Deus para a sua vida, para a sua casa, e tocará em qualquer área que você estiver precisando de cura, que você estiver precisando de um milagre, e você vai viver o milagre da parte de Deus, porque Jesus Cristo, ele fez milagres no passado. Jesus Cristo, ele continua fazendo milagres no presente, e Jesus Cristo continuará fazendo milagres no futuro. Basta tão somente que nós tenhamos um posicionamento de fé, como esta mulher que creu e ela viveu o seu milagre. E você, se você crer, você também vai viver o seu milagre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto e a terceira característica de uma fé que impressiona e chama a atenção de Jesus. A fé que crê que um toque de Jesus é suficiente para milagres acontecer. Amém? Glória a Deus. A segunda característica de uma fé viva, de uma fé autêntica que impressiona o Filho de Deus, é uma fé que crê que um toque em Jesus é o suficiente para viver milagres. Mas esse terceiro ponto, esta terceira característica de uma fé viva, de uma fé autêntica, que chama a atenção do Filho de Deus, que impressiona o Filho de Deus, é a fé que crê que um toque de Jesus é o suficiente para o milagre acontecer. Neste mesmo texto, nesta mesma narrativa apresentada pelo evangelista Marcos, a palavra de Deus diz que quando Jesus chega aqui em Cafarnaum,
este chefe da sinagoga, Jairo, se prostrou diante de Jesus, rogando a Jesus que fosse até a sua casa e pusesse as mãos sobre a sua filha, para que ela fosse curada, para que ela pudesse ser restaurada na sua saúde. Então, este tipo de fé impressiona, agrada ao Senhor, chama a atenção do Senhor, porque quando Jairo se prostra e roga ao Senhor, a Bíblia diz que ele imediatamente se desloca para a casa de Jairo. Em meio ao caminho, houve este milagre da cura desta mulher que sofria por 12 anos, deste fluxo de sangue, desta hemorragia, e por incrível que pareça, a mesma idade que esta mulher estava padecendo era a idade da filha de Jairo. E a Bíblia diz que Jairo cria no seu coração que se Jesus pusesse as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Se não, vejamos, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disserá: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentava muito, e entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que desse de comer a menina. Então, meu amado e minha amada, este terceiro tipo de fé que impressiona Cristo, que chama a atenção de Jesus, é uma fé que crê profundamente que tão somente a imposição das mãos do Filho de Deus é o suficiente para o milagre acontecer. E esta fé que chamou a atenção do Filho de Deus, esta característica, Cristo ainda no presente século deseja e espera que esta fé esteja no nosso coração. Porque ainda que Jesus não venha fisicamente nos tocar, ele pode usar pessoas ungida por ele, levantada por ele, otorgada, munida de autoridade dele para este ministério. Pode tocar na sua vida, tanto na questão da distância, em um ato profético, tanto fisicamente, presencialmente. Isto pode acontecer, e o milagre pode acontecer pela imposição das mãos do Filho de Deus. E nós, quando temos esta fé, nós provocamos milagres, nós presenciamos milagres, nós vivenciamos milagres da parte do Filho de Deus. Porque o chefe da sinagoga creu que tão somente Cristo impusesse as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Jesus não chegou a tempo, porque a menina entrou em óbito, e os servos foi avisar ao chefe da sinagoga que a menina já havia morrido. Jesus, vendo que aquela notícia havia impactado a Jairo, a palavra de Deus diz que Jesus, percebendo, disse: não temas, crê somente. E neste momento, Jesus fortalece a Jairo, Jesus fortalece a este homem, a este pai que estava desesperado. E aqui nós aprendemos que mesmo a fé viva, mesmo no momento de uma situação, de uma notícia difíceis de ser digerida, ela precisa ser impulsionada.
ela precisa receber combustível da parte de Deus. E este combustível nós recebemos quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós somos impulsionados a continuar crendo, como Jesus fez na vida de Jairo, porque quando a notícia chegou, quando Jesus está se deslocando com o chefe da sinagoga, e a notícia vem, Jesus olha para ele, e se não vejamos, percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, ele foi impulsionado. E da mesma forma, nós precisamos a cada dia ser impulsionados na nossa fé, na fé viva, para que nós continuemos crendo que nós podemos presenciar e viver milagres. Jairo viveu milagres. Ele presenciou milagres na sua casa porque a sua filha foi a óbito. Porque quando Jesus chega na casa, o povo já estava em alvoroço, estava chorando. Mas Jesus olha para tudo aquilo e Jesus diz: por que está apavorosos? A menina não está morta. Com esta palavra, não é que a menina não estava morta, a menina de fato havia morrido. Porém, Jesus sabia que a palavra dele tinha peso no reino do Espírito. E Jesus não ia, em hipótese alguma, confessar o cenário, a realidade que estava ali. Mas Jesus, ele sabia que aquele cenário estava prestes a ser mudado. Porque quando o Filho de Deus chega no ambiente de morte, a morte precisa bater em retirada. Quando Jesus chega num cenário de divórcio, o divórcio precisa bater em retirada para dar lugar à restauração do Filho de Deus. Quando Jesus chega em uma casa que está passando por vicissitudes e ventepérios desta vida, os ventepérios precisam se retirar para dar lugar a uma nova realidade atemporal do Filho de Deus. E foi o que aconteceu aqui no caso de Jairo. Jesus, quando chega na casa de Jairo e a sua filha está morta, Jesus manda aquelas pessoas que estavam chorando para que não influenciasse os pais desta menina a viver uma vida de incredulidade, a sair do lugar de fé, de uma fé viva, para um lugar de incredulidade. Jesus manda que eles fossem retirados. E Jesus entra com o pai e a mãe no quarto, e Jesus dá uma ordem àquela menina que já havia entrado neste lugar do óbito. E Jesus dá uma palavra, um comando àquela menina. E a Bíblia diz que a menina se levanta, porque quando o Filho de Deus diz a palavra de decreto, a palavra de vida, a morte precisa bater em retirada, porque foi o que aconteceu aqui neste caso. Se não vejamos, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E aqui nós aprendemos que uma fé pulsante, uma fé latente, uma fé que gera milagres, uma fé que presencia milagres, é uma fé viva. Uma fé que mesmo diante de um cenário de morte como Jairo, como este chefe da sinagoga presenciou, estava vivendo, um cenário de enfermidade logo após a morte, esta fé não se abateu, ela não se deixou se levar, mas foi impulsionada e ela presenciou e ela viveu milagres. E da mesma forma, meu amado e minha amada, tenha hoje este posicionamento de se expor à palavra de Deus para que a fé viva seja gerada no seu coração, para que você saia de um lugar de uma fé medíocre, para que você saia de um lugar de uma fé emotiva, de uma fé circunstancial, para viver uma fé sobrenatural da parte de Deus, gerada pela palavra de Deus, para que você saia deste lugar de escassez para viver um lugar de plenitude, em um lugar de intervenção plena da parte de Deus. Porque Deus ainda faz milagres, Deus ainda opera o sobrenatural, e agora nós vamos orar por este sobrenatural, nós vamos orar para que esta fé seja gerada no nosso coração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, eu quero orar por você e com você nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Louvado seja o teu santo nome. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, neste momento nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor gere no nosso coração uma fé viva, uma fé que gera o sobrenatural da tua parte, uma fé que vive em um lugar de plenitude, em um lugar de intervenção da tua parte sobrenaturalmente, aonde circunstância temporal seja removida para que as circunstâncias atemporal sejam estabelecidas para o louvor da tua glória. Aleluia. Senhor, neste momento eu te peço, toca agora na vida do meu irmão e da minha irmã, impulsionando a ele e a ela. Assim como o Senhor fez, ó Pai, na vida da mulher do fluxo de sangue. Assim como o Senhor fez na vida, Pai, em nome de Jesus, do centurião. Assim como o Senhor fez na vida de Jairo, impulsionando a ele, dizendo, não temas, crê somente. Nós te pedimos nesta noite, nos impulsiona, para que nós continuemos crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda opera o sobrenatural. E se houver alguém aqui, Senhor, que está fraquejando na sua fé, receba agora renovo da tua parte, receba agora um toque da parte do Senhor, um toque sobrenatural, para que possa viver neste lugar de uma fé viva, de uma fé que se manifesta em uma vida de praticidade, para o louvor da tua glória. Aleluia! Em nome de Jesus é o que te pedimos e oramos e cremos agora e sempre em nome e para a glória do Cristo vivo.